Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedra-Chave da Engenharia. Eu sou o professor e engenheiro Charles Oliveira e no vídeo de hoje você vai aprender a resolver de forma definitiva os problemas de fissura devido à flexão. Vamos falar de reparos em fissuras mais brandas e de reforço estrutural em caso de fissuras mais graves. No último vídeo, nós falamos sobre fissuras da flexão, onde você pôde conhecer, identificar, diagnosticar de forma correta esse tipo de fissura. E hoje nós vamos trazer para você um roteiro de tratamento. Bora lá? Então eu vou apresentar para vocês, para que vocês possam matar essa dor e já aprender a resolver esse problema, um roteiro básico, né, que você pode seguir quando você se deparar com fissuras dessa maneira. Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora o que vocês devem fazer, já que você identificou a fissura devido à flexão. E aí, como é que eu trato isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou entregar a minha venda Romeu e Julieta? O meu laudo eu já fiz, já sei, né, a causa, já sei a origem, já sei o mecanismo, já fiz a minha anamnese, já escrevi o meu laudo. Agora eu tenho que mandar consertar. Como é que conserta aquele problema? E é isso. Eu tenho um roteirinho bacana para poder te mostrar o que você precisa fazer em cada caso. Primeira coisa que você tem que conhecer é a agressividade ambiental, que você já conhece, né? A classe 1, 2, 3 e 4 da agressividade ambiental. Então, nos ambientes internos, na parte interna da edificação, aonde você tem um ambiente pouco agressivo ou não agressivo, você vai analisar, através do seu fissurômetro, a abertura de fissura. Quando a abertura de fissura, a flexão ali, a abertura, né, da abertura da trinca, a abertura da fissura, for menor do que 0,3 milímetro, você pode dispensar o tratamento. Opa, como assim, professor? Olha, se você está num local onde a agressividade praticamente não existe, e está num ambiente interno, e se a sua abertura é muito pequena, aquela fissura é insignificante se ela for menor do que 0,3 milímetros. Então ali não precisa fazer nada. É só mesmo falar, olha, aquela fissura não é uma fissura, não é um problema que você tem para a fissura relacionado à segurança, né, e estabilidade da sua estrutura, não está comprometido em função dessa fissura. A flexão é uma fissura que não tem nenhum tipo de problema para o elemento estrutural, porque ela está dentro da abertura permitida pela norma. Então, normalmente, em ambientes internos e não agressivos, se a fissura for menor que 0,3 milímetros, dispensa qualquer tratamento. Então, não há que se falar em tratamento nenhum, né? Principalmente não há que se falar em reforço estrutural. Então, é assim que você vai definir. O máximo que você pode fazer ali é durante a pintura, né? Quando o cara vem ali com a massinha, ele passa a massa ali e acaba fechando aquela fissura, né? Então, é importante avaliar a abertura de fissura. E isso acontece em áreas internas e não agressivas. Agora, se a fissura for maior do que 3 milímetros, você vai ter que analisar se a fissura é uma fissura ativa ou passiva. Porque quando ela for maior que 3 milímetros, e se a fissura for passiva, você vai prever no seu projeto de reparo a injeção de resina epóxi. É um dos melhores materiais para tratar problemas de fissura à flexão, quando você tem a fissura ali, né, maior do que 3 milímetros. Um material, se a fissura for passiva, será a resina epóxi que você vai estabelecer lá no seu projeto. Agora, muito cuidado. Se a sua fissura for uma fissura ativa, deve-se tratar aquela fissura com selante. Então, o material que você vai utilizar vai ser um selante flexível, para que você possa estar dando garantia da movimentação da peça. Vamos só lembrar rapidamente, né, o que é fissura passiva e o que é fissura ativa. Só pegando um gancho aqui. As fissuras ativas são fissuras que se movimentam, que quando você faz o controle daquela fissuração, você observa que ela aumenta e ela diminui conforme o tempo, né? Muitas das vezes, né, são elementos estruturais que às vezes têm movimentações térmicas e essa fissura ela não fica estagnada em uma única abertura. Então são chamadas fissuras ativas, fissuras que podem abrir e fechar sozinhas. Do nada você vai lá e mede, ela fechou. Do nada você vai lá e mede, ela abriu. E aí tem toda uma técnica para a gente poder monitorar isso aí, que também eu posso trazer para vocês num próximo vídeo sobre
como fazer, né, ali o monitoramento de fissuras ativas e passivas, o que usar, né, quais são os materiais que a gente utiliza, como que a gente faz esse monitoramento. Depois eu trago também um vídeo para a gente poder bater um papo bastante sobre esse assunto de monitorar as fissuras, monitorar as trincas. As trincas passivas, normalmente são aquelas trincas que aparecem na obra e ela fica com aquela mesma abertura. Ela não evolui, ela não fecha e não abre, ela não evolui. Então a gente chama de trinca passiva, fissura passiva. Então essas a gente vai colocar resina epóxi, que a resina epóxi normalmente é um material mais rígido. As que movimentam, a gente vai trabalhar com selante, porque o selante é um material mais flexível. Isso que eu estou falando para vocês nesse roteiro, essa dica que eu estou passando para vocês, é para as estruturas que estão em ambientes internos e não agressivos. Porque quando você estiver em ambiente externo ou ambiente mais agressivo, ambiente úmido, aí muda um pouquinho o seu parâmetro de análise. O que vai mudar quando a gente estiver na situação de ambientes mais agressivos e ambientes mais úmidos? Primeira coisa é que a abertura de fissura que você vai analisar tem que ser menor que 0,1. Então, se você está ali na situação externa, ou mesmo no local mais agressivo, ou mesmo no local mais úmido, você vai avaliar se a abertura de fissura é menor do que 0,1 milímetro. E nesse caso, você vai dispensar o tratamento. Não há necessidade de fazer tratamento, mesmo nas áreas externas, mais úmidas, mais agressivas, porque você está ali dentro da limitação estabelecida pela NBR 6118. Mas agora, se a fissura tiver abertura maior do que 0,1 milímetro, você vai analisar. Faça um monitoramento da fissura e verifica se ela é passiva ou se ela é ativa. Se ela for uma fissura passiva, o que a gente usa de material? Material adequado e recomendado para tratar aquela fissura é a injeção de resina epóxi, quando ela é uma fissura passiva. E na fissura ativa, o material tem que ser um material flexível, então a gente usa um selante. Então é isso que a gente vai fazer nos nossos tratamentos. Trouxe aqui um exemplo para vocês de como tratar ali cada um desses casos, né? Seja ali, primeiro, com a injeção epóxi, né, em fissuras passivas. Lembrando que a injeção epóxi, ele é um material de alta resistência mecânica, né? A compressão, a tração, o cisalhamento, ele suporta bem. Contudo, né, ele vai recompor a monoliticidade necessária daquela peça que você está tratando. Porém, esse material que você está aplicando, esse epóxi, essa injeção que você vai fazer, ela é um material mais rígido, menos sujeito a movimentações. Então, após a cura, depois que você terminou ali o serviço, né, ele só atende aos problemas das fissuras passivas. Então, é muito importante, antes, monitorar a fissura. Porque se você aplica este material, que é um material excelente, altíssima resistência, é muito bom mesmo para o tratamento. Mas se você aplicar ele na fissura ativa, ele vai fissurar, né? Ele tem um modo de elasticidade alto, então ele tem uma rigidez alta, ele vai fissurar se houver uma movimentação ali na abertura ou fechamento daquela fissura durante o tempo. Então, muito cuidado, né, para poder acertar na mão. Basta você saber se a fissura é ativa ou se é passiva. É passivo? Melhor material a ser utilizado é a injeção epóxi. É um dos melhores materiais, né? Na verdade, existem outros materiais, depois eu posso até trazer outros materiais, até melhor do que a injeção epóxi. Mas às vezes tem que avaliar o custo-benefício. Mas aqui está uma solução que já vai resolver o seu problema se você se deparar com isso. A aplicação desse material é muito simples, né? O pessoal vai colocar ali os pinos de injeção, vai injetar, né, esse material, vai calafetar toda aquela fissura que você viu ali, espera, né, ali um período para que ele possa, né, secar, faz o lixamento e ele está preparado para poder pintar, para ficar ali a sua fissura, a fricção está tratada. Então, se você não tem mais sobrecarga, não tem mais solicitações excessivas na peça, está, né, fechado, né, aquele espaço onde poderia estar entrando agentes agressores para atacar a nossa armadura lá dentro. Então, CO2 já não vai difundir por ali, ácidos já não vão entrar ali para dentro, né, você não vai ter íons cloretos querendo atacar a sua estrutura passando por aquele ponto que está todo fechado
e esse é um material muito bom para o tratamento das fissuras passivas. Mas agora, quando você for fazer o tratamento dessas fissuras, você tem que escolher algum tipo de material. Então, tem diversos materiais, né, e fabricantes. Depois a gente pode até falar sobre os diversos materiais e fabricantes que a gente tem. Um dos materiais que eu já utilizei, né, já utilizei várias vezes, né, é o material, né, que eu estou mostrando para vocês, que é esse selante acrílico flexível da Sika, né, que é o Sika Crio 2003, né? Então esse 203, esse material, ele é muito bom, ele é muito fácil de executar, o acabamento dele dá um acabamento muito bom, e ele é recomendado para ser utilizado como um selador mesmo, né, para calafetar ali, para tratar as trincas, tratar as fissuras que têm movimentações moderadas. Então é importante esse tipo de selante para a gente colocar nas nossas fissuras, né, que estão ainda movimentando, porque ele é flexível. Então, nas fissuras que estão movimentando, a gente pode aplicar esse produto, porque como ele é flexível, né, ele vai também movimentar, mas desde que tenha pouca situação ali de movimentação. Se a movimentação for muito maior, aí tem um terceiro tratamento que a gente pode estar falando mais para frente. Então, teve pouca movimentação, né, você pode colocar sem nenhum problema o selante, que ele vai resolver o seu problema. Teve ali uma situação de trincas passivas, onde ela não está movimentando nada, o epóxi é o melhor material, pensando no custo-benefício. Mas agora, nem sempre você vai poder só tratar as fissuras, né? Existem os casos mais graves de fissura-flexão. E lógico que você também quer saber quais são esses casos mais graves e o que você tem que fazer, porque quando chama, né, o engenheiro diagnóstico, quando chama o engenheiro civil para poder fazer uma inspeção na obra, porque ele quer que, muitas das vezes, identifique se tem uma coisa mais grave ou menos grave naquela obra para poder ser resolvido o problema. E na grande maioria das vezes, né, o próprio cliente já sabe que é um problema grave. Então, você já tem que saber solucionar também os problemas mais graves quando se observar, né, fissuras devido à flexão nesses casos. Então, a gente vai mostrar para vocês que para esses casos mais graves será necessário uma elaboração de um projeto, ou de reforço estrutural na grande maioria das vezes, ou de reparo. Mas na grande maioria das vezes, nos casos mais graves de fissuras da flexão, tem que se prever um projeto de reforço. E aí, mais uma vez eu falo, né, aquela venda casada, Romeu e Julieta, faz o laudo, identifica, mostra que é grave, mostra que precisa de solução, e fala, olha, agora tem aqui um projeto específico, que tem que ser feito por uma pessoa que sabe fazer. E é isso que eu quero ajudar vocês também, né, para que vocês possam, além de fazer o laudo com bastante propriedade, aprender aqui comigo a fazer o projeto de reparo, o projeto de reforço, e fazer essa venda casada, entregar os dois serviços. É muito comum aparecer para mim, né, laudos, às vezes muito bem feitos, né, com todo o diagnóstico ali, com toda a apresentação do problema, e lá embaixo, no final, na conclusão, recomendando que seja feito um projeto de reforço ou um projeto de reparo para aquilo lá no final do laudo. Então, aquele colega, engenheiro, foi lá, fez o laudo, entregou um laudo, às vezes muito bem feito, tem vários laudos que chegam para mim aqui, mas me pedem um orçamento de um projeto de reforço. Então, se você sabe fazer o projeto de reparo, o projeto de reforço, você tem dois trabalhos na mão. Você tem Romeu e tem Julieta, você sabe fazer o laudo e agora sabe fazer o projeto. Nem todos os engenheiros que trabalham com diagnóstico de estruturas, com laudos inclusive estruturais, sabem fazer os projetos de reforço, sabem dimensionar, calcular. Então, a gente fala, ó, vou passar isso para um calculista. Não, mas a gente vai ter essa função aqui de fazer, além, né, do laudo, fazer também um projeto, e é isso que eu vou ajudar vocês durante esses vídeos, né? Então eu vou trazer bastante subsídio para que vocês possam fazer os dois trabalhos com bastante segurança e com bastante propriedade. Entregar, além do seu laudo, um projeto calculado, feito por você, ganhar duas vezes, ganhar em dobro, no laudo e no projeto, que é o que eu chamo lá de Romeu e Julieta. Falo muito com meus alunos sobre isso. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre os casos mais graves quando a gente precisa de um projeto de reforço. Primeiro, você deve analisar, né, quais são as várias maneiras possíveis que você pode reestabelecer aquela estrutura e optar por aquela que for mais adequada. Então,
cada caso é um caso. Tem que analisar com bastante cuidado antes de definir o tipo de reforço que você vai fazer. Você precisa avaliar o volume de serviço que vai ser executado, precisa verificar a facilidade de obter ali os produtos que você vai especificar no seu projeto, verificar qual é a facilidade ou dificuldade da disponibilidade de produtos específicos ou mesmo, a parte ali de escoramentos, a parte referente aos equipamentos que às vezes vai precisar para fazer uma limpeza, para poder fazer um jateamento, para poder fazer um tratamento do substrato e principalmente verificar as condições técnicas da execução em função da mão de obra especializada que você tem naquela região, ou se você mesmo vai indicar uma pessoa para poder fazer, ou se o cliente já tem uma empresa, que ele já gosta de trabalhar. Então, tudo isso entra antes de você já estabelecer o que você vai fazer. Então, veja que não tem uma única solução quando se fala de projeto de reforço, não tem uma única solução. É isso que tem que ser feito. Não, tem várias soluções que você vai fazer e você que vai decidir qual delas você vai atuar. Então, nos casos mais graves, vai precisar de um projeto e é você que vai escolher o sistema de reforço estrutural que deve ser levado em consideração algumas coisas para você definir qual o sistema que você vai utilizar. Primeira coisa que você vai avaliar vai ser a deformação que a peça teve. Normalmente, se a peça tem muita deformação, ela muitas das vezes não suporta até o próprio reforço que você vai fazer. Nesse caso específico, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes você vai reforçar a peça, e por exemplo, eu já vi casos assim, depois posso até trazer para vocês, que a peça foi reforçada, mas aí depois que ela foi reforçada começou a aparecer outros problemas de recálculo diferencial, porque ele jogou mais carga, as cargas foram jogadas para os pilares que jogou para a fundação, e aí começou a aparecer fissuras na alvenaria, após a execução do reforço. Por quê? Porque colocou carga na peça, mas não analisou para onde essa carga estava indo. Então tem que ter bastante cuidado na hora de definir. E eu vou trazer todas essas dicas para vocês aqui durante essa sequência de vídeos que eu vou trazer para vocês aqui. Outra coisa que você precisa ter bastante cuidado é fazer as verificações no estado de limite, analisar a peça, Muitas das vezes, a peça em si, mesmo reforçada, ela já não aguenta mais. Então, às vezes, nesse caso específico, que você fizer essa consideração, seria interessante demolir e fazer uma nova peça. Então, tem que avaliar o estado de limite da peça. Nem todas as peças conseguem ter ali um reforço para resolver. Às vezes, a peça tem que ser demolida e o reforço é uma peça nova. Então, é muito importante também ter essa consideração. Pode acontecer da peça não suportar quando o reforço começar ali a atuar, funcionar, e ela vinha até o colapso. Ah, mas depois que eu reforcei vai cair? Pode acontecer. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Por isso que precisa de um projeto, de uma análise, de fazer os dimensionamentos, de fazer os cálculos. Deve-se corrigir parte da deformação existente com a finalidade de aliviar as tensões internas naquela peça, a fim de permitir que o reforço passe a absorver partes das solicitações, ou seja, quando a gente prevê um projeto de reforço, o que a gente analisa? As cargas, e as cargas nos dão solicitações. Essas solicitações, elas estão sendo absorvidas pela peça que está sofrendo. Então, eu tenho que transmitir essa solicitação para o reforço. E é por isso que a gente precisa calcular uma peça que vai ser ali restaurada, que vai ser recuperada, que vai ser, muitas das vezes, reforçada, ela tem que transmitir as solicitações dela para o reforço que você colocou. Então, por isso que precisa de avaliar com bastante cuidado, e isso acontece nos casos mais graves de fissuras à flexão. Ainda assim, quando se emprega o reforço estrutural por meio de proteção, então, muitas das vezes a gente pode estar utilizando da proteção, fazendo a proteção da peça, comprimindo mais a peça, então, através do dimensionamento, a gente tem que ter bastante cuidado, porque também essa compressão ela pode afetar a peça. Às vezes a peça não aguenta essa compressão. Então também tem que ter bastante cuidado. Nesse caso, o reforço estrutural, por exemplo, com tirantes de proteção, normalmente ele é feito utilizando barras de aço, com roscas ali nas extremidades e fixadas nas laterais da viga, sendo que a tensão é dada por meio de porcas, quando você aperta ali, que através do elemento ela vai ancorar e tensionar a barra e
transmitir, né, para a barra uma maior resistência. Ou seja, a carga que vai vir ali vai ser absorvida pelo sistema de proteção que você aplicou. Então, é um dos processos que você pode estar utilizando. Então, a escolha do reforço estrutural, ela deve levar em consideração muita coisa, principalmente, né, se a peça já não está em colapso, né, se ela já não atingiu o estado de limite último, ou seja, né, muitas das vezes vai precisar realmente trocar a peça, né, fazer uma peça nova, mas muitas das vezes você faz as verificações do estado de limite e fala, opa, eu posso ali preparar uma nova peça para poder suportar aquelas solicitações e restabelecer aquela peça original. E aí tem produtos, né, e materiais para isso, esses materiais com pequena seção, né, então tem vários tipos de materiais que a gente pode estar estabelecendo isso aí. É importante, quando a gente deparar principalmente com flechas excessivas, a gente corrigir essas deformações que a peça tem. Então é bem importante a gente prever alguma coisa que vai restabelecer, né, ali um alívio nas tensões internas da peça, né, permitindo que o reforço passe a absorver parte das solicitações e resgate o desempenho daquela peça. Vou trazer para vocês alguns exemplos aqui para que vocês possam entender um pouquinho isso mais na prática. Imagina vocês que vocês querem fazer, né, um reforço utilizando, por exemplo, uma estrutura, né, através de tirantes protendidos. Imagina que você tem ali uma viga. Vamos olhar como nessa primeira figura aqui, você tem uma vista superior e aqui você tem uma vista lateral. Então você tem aqui, ó, uma viga, veja com uma viga biapoiada, e eu quero resgatar, né, ali o desempenho da viga, que está sofrendo, que teve fissuras ali, a fricção. Então, um dos processos que se pode ser feito é através dos tirantes, né, tensionados ali, né, protendidos, de maneira que ele possa estar sendo fixado próximo ao apoio aqui, através dessa cantoneira, no outro lado, e você vai esticar, né, essa peça de maneira que esse tirante, né, ele venha fortalecer mais a sua peça. Então, muitas das vezes, os sistemas de proteção, quando é utilizado em reforço estrutural, são feitos com proteções externas. Então, é uma das possibilidades de se fazer uma recuperação. Esse tipo de recuperação, ele é muito utilizado, sabe aonde? Em pontes, viadutos, onde você precisa resgatar, né, ali aquela peça, normalmente são peças grandes, são vigas grandes, né, longarinas, peças de ponte, vigas de ponte, você precisa resgatar a estrutura, você normalmente utiliza a proteção externa. Lógico que nem todas as obras você vai fazer isso aí, mas há obras que é necessário você utilizar a proteção, né, e a proteção externa é um dos processos importantes para projeto de reforço estrutural de vigas, né, através desses tirantes. Já quando a solução do reforço estrutural, né, indicada exigir uma diminuição na flecha existente, isso aí pode, né, e a gente vai conseguir garantir uma redução, né, calculando ali a diminuição na carga. Então, se você puder diminuir na carga, consequentemente, você diminui ali no processo de flecha que aquela carga, né, está provocando na peça, né? Ou mesmo através da deflexão do elemento estrutural com a utilização de um macaco hidráulico. Então, você coloca o macaco hidráulico, restabelece a peça, trava ela ali com uma proteção, e esse processo todo, ele vai permitir com que a peça fique reestabelecida. Lógico que a gente tem outros exemplos, né, de como reforçar a estrutura mais simples de serem executados, projetos mais fáceis de fazer e recuperações mais tranquilas de serem calculadas. E eu vou também trazer para vocês aqui, para que vocês possam conhecer, né, alguns exemplos de reforço de uma estrutura que perdeu ali o desempenho em razão das fissuras devido à fricção. São problemas mais graves que devem também ser tratados. Aí eu vou trazer a primeira opção de solução para vocês. A primeira opção, normalmente a gente tenta recuperar, né, ou mesmo reforçar a viga por um encamisamento, né? Então, o processo de encamisamento, né, na verdade, é você resgatar o desempenho daquela viga aumentando a seção transversal da viga. Então, você vai prever um projeto, tá? Isso aí tem que ter um projeto, e nesse projeto você vai restabelecer ali, né, um novo cobrimento, vai entrar dentro da viga existente e vai encamisar, envelopar aquela viga. E nesse processo de você estar envelopando, encamisando, dentro
desse envelopamento, você vai colocar novas armaduras. E aí tem toda uma técnica para poder fixar a armadura nova com a estrutura antiga e atirantar ela de acordo com a condição da sua peça. Então você consegue ver, tanto nessa figura que é parte aqui de um projeto, você tem, né, a estrutura original no meio e tem o encamisamento, né, o engrossamento da viga, né, então o envelopamento dela e aços, né, calculados aqui para reforçar. Lembre que quando você está com problema de flexão, você precisa de mais armadura, precisa de mais concreto para absorver a solicitação. Então, um dos processos é o encamisamento que você faz com concreto. Então, não precisa de uma mão de obra tão especializada, precisa que você tenha um projeto que seja seguido, né, e que esse processo de execução seja acompanhado por um profissional que sabe fazer, que no caso você, que é o engenheiro, a engenheira que vai desenvolver esse projeto. É um projeto simples de ser feito, a gente tem que saber fazer. Fazendo o projeto, a gente entrega ele detalhado na obra e a execução é feita por operários comuns. Não precisa de mão de obra especificada, ali, treinada, detalhada. Não, a própria mão de obra você tem ali durante a obra normal, com a sua orientação, com o seu projeto, consegue fazer os encamisamentos ali de vigas sem grandes problemas. Vou mostrar aqui para vocês aqui um estudo de caso, né? Aqui são algumas figuras referentes a um reforço estrutural que foi feito em encamisamento, né? Inclusive, né, para remoção de pilar, né? Então foi retirado esse pilar principal aqui, nessas fotos que eu vou mostrar para vocês agora, as fotos que eu obtive ali da Engrafix Construções, que fez ali, né, teve o seu projeto e através do projeto executou essa remoção desse pilar pelo processo de encamisamento, que é o que a gente usa para tratar ali os problemas do concreto devido à flexão, quando a gente tem aquelas fissuras. Então aqui, primeira coisa que você precisa fazer é providenciar o escoramento da obra. Gente, obras de reparo, de reforço estrutural, inicia-se pelo escoramento. Né? Muitas das vezes, os pedreiros, né, o pessoal da obra, às vezes começa a demolir parede, né, arrancar, né, a alvenaria, sem ter escorado. Né? E quer escorar o negócio só depois. Aí fala, se precisar, eu escoro. Não. A regra nossa aqui, para se tratar de projetos de reparo e de reforço na sua execução, tem que começar pelo escoramento. E aí sim, você tem que também dimensionar esse escoramento, estabelecer aonde vai ser fixado, fazer uma inspeção na obra, tudo coisa muito simples de ser feita quando você sabe fazer. Se você sabe fazer, você consegue fazer com muita tranquilidade com o próprio pessoal da obra. É só estabelecer isso em projeto e eu ensino vocês a fazer o projeto, né, mostro para vocês aqui como que se faz, vá à obra e oriente a própria mão de obra. Comece sempre pelo escoramento. Tendo a obra escorada, começa então as demolições das alvenarias, né? E lembrando que quando você está falando de demolição de alvenaria, quando se trata de alvenaria relacionado, né, à alvenaria estrutural, quando o sistema construtivo, né, da obra, o sistema de alvenaria estrutural, o cuidado tem que ser redobrado. Quando é alvenaria estrutural, para tirar uma parede, tem que estar ali realmente com certeza que aquela parede pode ser removida. Então, comece pelo escoramento, avalie as paredes que vão ser retiradas, se for o caso, né? E aí, logo em seguida, você pode iniciar o seu processo, né, de encamisamento da peça. Se fosse uma fissura à flexão, né, nesse caso aí está fazendo uma preparação para retirada de pilares, inclusive também depois eu ensino para vocês como fazer, né, todo um processo de análise para retirar um pilar que já existe, como que restabelece para que a estrutura, né, reforçada possa absorver todas aquelas solicitações que o pilar tinha. Então tem toda uma análise para poder fazer, mas hoje a gente vai focar na parte do tratamento, né? Se fosse uma viga que tinha fissura, em função da flexão, o tratamento é com encamisamento. Então você prepara o substrato, né, descascando ali toda a viga, através do preparo do substrato, tem todo, né, um passo a passo desse preparo, que a gente vai passar depois para vocês, faz ali a fixação da nova armadura, fixou a nova armadura, e pode ter armaduras longitudinais, pode ter armaduras para cisalhamento fixada naquela peça, tá tudo já escorado, você encaixa o que a gente chama de fechamento
dos painéis, que são as formas. Você encaixa as formas nos locais, faz o travamento dessas formas, faz também o escoramento dessas formas, que você vai lançar material dentro dessa forma. Então, ela vai ser submetida a um carregamento, ela tem que estar bem fixada, tem que estar bem firme, bem travada ali na sua peça. Fez, lança o concreto, faz o lançamento ali, ou do grauteamento, ou mesmo ali do concreto, ou mesmo de um grout com microbrita, um percentual. Então, tudo isso é possível você fazer. Lançou o concreto, aguarda o processo de cura, pode já se retirar, inclusive, as formas laterais, né, após alguns dias, para que possa melhorar ali a possibilidade de você fazer a cura desse material. E aí você tem a possibilidade de ter uma viga toda resgatada do seu desempenho em função dessa maior quantidade de concreto de aço que você a submeteu. Ou seja, você colocou mais aço e mais concreto nessa peça. Então, nesse caso, se fosse para retirar, né, que era o caso específico dessa obra aqui, né, pelo que eu pude observar, é a retirada desse pilar. E aí sim, nesse caso, a viga já está tratada, né? Se fosse só a fissura, né, devido à flexão, já estava tratada, já estava pronta. Então, o caso aqui foi feito lá, né, a retirada desse pilar, foi feita a remoção do pilar, e aí sim, a viga ficou ali estável, segura, né, garantindo ali estabilidade e segurança para a obra. Então, em casos mais graves, uma das coisas que a gente utiliza é o encamisamento da peça. O encamisamento da peça é um processo, a gente consegue calcular ele bonitinho, faz as nossas contas, acha a quantidade de aços para cisalhamento, armadura longitudinal, faz ali os detalhamentos, né? E aí a gente entrega isso para o cliente e o pessoal da obra consegue executar com a nossa orientação, com o nosso projeto. Mas existem outros processos de reparar isso aí também, que não seja feito com concreto. Esse é muito interessante, que qualquer pessoal, qualquer equipe que já esteja na obra consegue fazer, já consegue resolver, porque vai usar concreto, aço, forma, escoramento, coisas simples de serem trabalhadas no dia a dia da obra. Tem outra proposta que você pode estar utilizando para resolver os problemas de fissura no concreto devido à fricção, agora por meio de vigas reforçadas com o quê? Chapas metálicas. É o segundo processo que a gente pode calcular, dimensionar a chapa. Então a gente consegue dimensionar tanto a espessura e o tipo de chapa, a gente consegue fazer o nosso cálculo bonitinho, certinho, estabelecer, né, e verificar se há necessidade de fazer o encamisamento da peça toda, como esse mostrado na figura, ou mesmo se você vai fazer, né, partes, né, dali da viga ser coberta com essa questão aí de aço a mais provocado pela nossa chapa. Então, a chapa, ela pode ser colocada em toda a estrutura, nesse caso aí está envelopando tudo, por cima, por baixo, e pode ser colocada também de forma mais pontual, né? Então, tudo isso no cálculo a gente consegue estabelecer, e a gente consegue ter, às vezes, mais economia durante a execução. Lógico que nesse caso específico, nem sempre, né, aquela mesma pessoa que está na obra, aquele mesmo operário, vai conseguir fazer. Então, você vai precisar do serralheiro, mas facilmente você entregando o seu projeto, especificando o tipo de chapa, o tamanho, os furos, calculando ali o cisalhamento dos parafusos. É muito simples, né, você entregar para que a pessoa possa executar, você faça o acompanhamento. Então, esse tipo de estrutura reforçada com chapa metálica é muito comum, fácil e barato de ser executado. Não é nada tão caro, é tão exorbitante. Então, basta você calcular a espessura da chapa, fazer o projeto de detalhamento, calcular os parafusos, né, os tirantes, verificar ali as questões dos esforços ao cisalhamento desses parafusos que vão segurar essas cargas, e aí sim chama a equipe que vai fazer a fixação, né? E aí isso pode ser tratado tanto para as armaduras longitudinais, que é o caso da chapa, como também para o cisalhamento, como esse caso mostrado nessa segunda figura, ou mesmo para reforçar toda a peça, né? Principalmente, né, esse aqui é um caso muito específico, né, quando você tem a necessidade de fazer furos em vigas, né? Então, é importante. Depois eu vou trazer até, né, um conceito básico, às vezes um vídeo só falando sobre isso. Você chega lá na obra como especialista
e o cara fala com você, olha, estou precisando furar aquela viga que já está pronta para passar uma tubulação de 100, para passar 2 tubulações de 100, para passar um duto de ar-condicionado. Eu posso ou eu não posso? E se eu posso, o que eu tenho que fazer para minha estrutura suportar? Depois eu trago para vocês também soluções desses casos que a gente já trabalhou em alguns. Então é muito importante para nós conhecermos que nesse caso específico, né, igual mostrar nessa foto, uma das soluções do reforço estrutural para passar com tubulação dentro ali do concreto, da viga já existente, foi através da chapa. Então a gente calcula essa chapa e consegue moldar e restabelecer ali para a peça a quantidade de aço que ela possa suportar a flexão, né? Então a gente consegue achar qual é a espessura, o processo de fixação para que ela possa suportar aquela retirada do concreto em zonas aonde não passaria na verificação, né? Aquela verificação de dispensa. Então depois eu vou fazer um vídeo também sobre isso, sobre dispensa, né, de verificação, quando a gente quer fazer um furo, e depois a verificação, né, o próprio cálculo, e aí o que teria que fazer para furar, se realmente precisa de reforçar. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso aí. Mas hoje eu estou mostrando para vocês que uma das soluções para tratar fissuras no concreto devido à flexão, em casos mais graves, o reforço estrutural é projetado por meio de chapas. Não é só para vigas, não. Vigas e lajes também podem ser tratadas aí, né, com um reforço feito por chapas metálicas, né? Então, para vigas e lajes é tranquilo a gente utilizar esse tipo de material. Então, nesse caso específico, por exemplo, você pode dimensionar, né, as linhas, não precisa chapear a laje inteira, a gente dimensiona só as linhas, calcula a espessura da chapa, o espaçamento e os pontos de fixação. Na laje, depois você faz ali um gesso acartonado, um forro por baixo, ninguém nem sabe que aquela laje foi ali reforçada. Nesse caso, ela poderia ser uma mudança de uso, por exemplo, né? Então, a gente vai podemos falar depois sobre reforços em função da mudança de uso. Quero colocar uma mudança de uso sobre essa laje, quero usar essa laje para uma coisa que tenha mais carregamento, né? Quero fazer uma academia em cima da minha casa, então quero trazer aqui, então tem que reforçar? Tem. Então a gente vai começar a reforçar, analisando desde as fundações, passando pelas pilares, pelas vigas e depois pela laje. E um dos processos também é a chapa metálica, que resolve tanto problema de fissura no concreto devido à flexão, assim como ela reforça para mais carga, para mudança de uso. A gente vai falar disso também durante aí, né, essa série de vídeos que eu vou trazer para vocês. As fissuras no concreto, ela tem muita importância no nosso dia a dia. Mas eu quero chamar a atenção aqui de um fato para vocês, né? Quando vocês forem trabalhar com as obras de reforço estrutural, apesar de eu ter apresentado para vocês aqui com bastante simplicidade, né, e abordado esse assunto, mostrando que é fácil, que é tranquilo, tem que exigir da gente, né, sempre uma postura bem técnica e muito profissional, tem que ser uma coisa séria. Então não é fácil, né, para qualquer pessoa chegar e resolver um problema com seriedade. Então tem que ter conhecimento. Por isso que eu quero chamar a atenção. Apesar de a gente estar mostrando aqui, parece que é tudo muito fácil de resolver, ainda assim a gente tem que ter a nossa preocupação. Não devemos, de maneira nenhuma, né, nos iludir e acreditar que um trabalho, né, dessa responsabilidade possa ser projetado e executado por qualquer pessoa. As pessoas devem ser qualificadas, preparadas e treinadas para esse tipo de serviço. Então, por isso que nós, engenheiros, temos que estar capacitados para trabalhar com reforço estrutural, com análise de estrutura, de resgatar ali a estrutura. Devemos ter em mente que os procedimentos errados lá do passado, eles resultaram, na grande maioria das vezes, em obras caras, né, e delicadas, de reforço ou de recuperação de estrutura, né, e precisam ser evitados. Ou seja, a gente tem que entrar numa situação de que não venhamos, né, nos deparar com situações de imperícia, de negligência ou de imprudência de um engenheiro ou de uma engenheira, que são as pessoas capacitadas para poder resolver aquele problema, prevendo soluções errôneas, prevendo projetos errados para tratar soluções que deveriam ter sido previsto uma coisa mais segura, uma coisa com maior seriedade. Então, nós profissionais que estamos preparados para isso, somos nós engenheiros civis, as engenheiras que estão ali estudando essa área de estruturas, que é essa área principalmente voltada para a engenharia diagnóstica, que é
além de fazer o seu laudo, né, além de entregar o Romeu, entregar a Julieta, entregar um projeto com segurança. Então, conhecendo essas informações, e eu estou trazendo essas informações para vocês, vocês vão ter mais propriedade para conseguir fazer os laudos e ainda assim conseguir dimensionar um projeto de reforço ou mesmo de reparo com bastante segurança. Se você está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para vocês, né, quer aprender mais sobre técnicas de reforço estrutural, conhecer melhor os materiais, os dimensionamentos, conhecer bem como fazer os cálculos para o reforço estrutural, quero te fazer esse convite de continuar aí acompanhando as nossas aulas nesses canais, né, que vai trazer tantas coisas nas redes sociais, como também nesse canal. É uma realização de um sonho, de trazer informação, né, que eu há muitos anos lecionando, né, falei, pô, podia ajudar mais os meus alunos, então pensei em trazer esse canal, e nesse canal eu começar a distribuir mais o meu conhecimento, tantas coisas que eu já estudei, tantas coisas que eu já passei, né, e então eu acredito que eu possa, né, ajudar você trazendo esse conhecimento. É um conhecimento que vai te ajudar se você quer realmente fazer projeto de reparo ou de reforço com segurança, né? Quer atender o seu cliente, quer, além de fazer um laudo bem feito, entregar um projeto calculado e não ter problema em função daquilo que você resolveu. Resolver o problema do seu cliente de forma definitiva. Continua me acompanhando aí, né, nas redes sociais. Eu vou estar aí sempre presente com vocês, trazendo mais vídeos, né? Então, nós nos vemos aí no próximo vídeo, onde eu vou continuar essa sequência de vídeo de patologia das estruturas de concreto. Espero que vocês tenham gostado. Então, agora vai que o mundo é seu. Grande abraço para todos e até o próximo.